Me avisa quando fizer tudo aí. Olá pessoal, bom dia, né? Hoje eu entrei um pouquinho mais cedo, porque tem muita novidade sobre o Flamengo. Então a ideia é a gente conversar sobre o Flamengo, que se tudo correr bem, vamos ter jogo dia 14, daqui a 2 domingos. Espero que todo mundo esteja bem, se preparando para o almoço. O Flamengo colocou 6 jogadores do Sub-20 à disposição para serem emprestados, porque não cabe mais no Flamengo. E também o Flamengo deve fazer um acordo amigável com o Berrio para ele sair e já procurar outro clube, em vez de esperar o final do ano, entendeu? Com isso o Flamengo economiza 300 mil de salário. A mesma coisa com o Pires da Mota. O Jesus chegou a pedir que ele mantivessem ele e acabou agora liberando para ele procurar outro clube. Mas não tem ninguém interessado nela não. Bom dia, Carlos Silva. Forte abraço. Paulo Sérgio, forte abraço. Obrigado por vocês terem entrado. O Flamengo quer voltar, o Flamengo está pronto para voltar, mas, obviamente, o trio Ternura, o trio das dívidas aqui no Rio de Janeiro, Vasco, Fluminense e Botafogo, estão correndo de voltarem. O Vasco nem tanto, o Vasco quer voltar, porque ele precisa puxar um pouco de patrocínio para ele. Só que os jogadores não querem porque até agora não viram a cor do dinheiro. Entendeu a jogada? Por causa disso, eles estão chateados, querendo receber primeiro para depois trabalharem. Fluminense nem se fala. Ninguém quer voltar, até porque estão devendo muito. Botafogo já está devendo mais de 850 milhões no mercado. E com certeza, fiquem sabendo disso, não há receita para que eles possam se equilibrar novamente financeiramente. O Botafogo também é malandro. Por que ele não quer voltar? Ele vai voltar para quê se o campeonato já acabou para eles? Fluminense quer voltar por quê? Pode ser um dos finalistas? Bem provável que seja. Mas você acha que eles vão querer encarar o Flamengo em 2 jogos? Não. É melhor perder para o WO, que equivale a 3-0, do que tomar 2 goleadas. Por isso é que eles estão correndo. Entenderam? Só que eles não vão falar a verdade. Eu só acho uma coisa, o pouco que eu entendo, a Federação do Estado do Rio de Janeiro, até porque a maioria votou a favor, vai voltar para o campeonato. Se esses 2 não comparecerem, vão perder para o WO, depois vai ficar aquela discussão nos bastidores do esporte aqui no Rio de Janeiro, infelizmente. Mas o Flamengo vai ser bicampeão carioca, tenho certeza, vai voltar a ganhar tudo. O Flamengo tem o maior elenco da América Latina, todo mundo sabe disso. Não tem no Brasil ou na América do Sul qualquer time que possa fazer hoje em dia frente ao Flamengo. Ano passado, do meio do ano passado para cá, eu comentei com vocês que o Flamengo tem o único gigante da América do Sul. Tudo bem, o time do Flamengo tinha uma diferença bem grande em relação aos demais. Até aí, tudo bem. Só que depois que virou o ano, o Flamengo montou um segundo grande time, fez 6, 7 grandes contratações, vocês sabem disso. O Flamengo se distanciou. Já os adversários, Palmeiras, Grêmio, principalmente esses 2, Palmeiras, Grêmio, São Paulo e Inter, esses 4, se mantiveram. Trocaram 6 por meia dúzia, mandaram 4 embora, contrataram 4, continuaram com aquilo ali que eles têm. Acredito que os adversários do Flamengo no Brasil hoje seja, pela ordem, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, Internacional. Adversários, o resto nem isso vai ser. Mesmo assim, eles não têm fôlego, nem plantel, nem banco, nem dinheiro para encarar 38 rodadas do Brasileiro. Você precisa no Brasileiro ter no mínimo 2 grandes jogadores por posição, peças de reposição, porque se machuca, cartão amarelo, cartão vermelho, enfim, é confusão o tempo todo durante o ano. Fora que esse ano vocês vão ver o campeonato Carioca, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores acontecer num espaço de 6 meses. Não vai haver férias em janeiro. Com isso vai ter 3 jogos por semana desses campeonatos, misturando esses campeonatos. O Flamengo tem elenco para isso. Os demais têm, para jogarem 3 vezes por semana. Eles não têm elenco para jogar 2 vezes por semana, o que dirá 3. Então eu acho que se
CBF, Conmebol, Conselho Arbitral, Federação Paulista de Futebol, Superior Tribunal de Justiça deixarem os campeonatos serem decididos dentro de campo, o que eu acho difícil, o Flamengo ganha tudo. Vai ser muito difícil de parar o Flamengo. Os adversários estão comentando isso. Bom dia, nação. Bom, Jorge Jesus relembra a conquista da Libertadores e diz o seguinte: o dia em que Portugal parou para ver o Flamengo, o futebol uniu as duas nações. Não tenho como não me emocionar assistindo essas imagens. Boa, né? Eu não sei porque os comentários deles não estão aparecendo, tá vendo? Não. Outra coisa importante, deixa eu ver se eu entendo aqui. Não sei se é isso. Outra coisa importante, Jorge Jesus vai renovar? Vai, fiquem tranquilos. Jorge Jesus vai renovar por 2,5 milhões, que engloba o salário mais o direito de imagem, e no final do ano ele vai ter uma fortuna em dinheiro no que diz respeito a prêmio por vitórias, porque ele aumentou o percentual dele em relação ao ano passado. Ano passado ele ganhava 10% sobre os títulos que o Flamengo ganhou, sobre os valores em prêmio. Esse ano parece que está em 15%. Então ele vai cravar no final do ano, com toda certeza, na faixa de 15 milhões de reais. Observe uma postagem, vocês estão vendo aí nos comentários, do Wallace Farias. Quem puder ajudar ele, eu só ajudo se eu conheço. Eu conheci o trabalho dele, conheci o problema dele, fui à casa dele recentemente e é verídico. Ele precisa comprar uma cadeira de roda especial, que ele é deficiente, e a gente está procurando de alguma forma ajudar. É só chamar ele lá que vocês vão entender, tá? Bom, um estudo feito pela empresa Repcon, líder em pesquisa e análise impacto, divulgou que o Flamengo teve a receita de 3 bilhões entre 2015 a 2019, recorde absoluto de um clube brasileiro. E não foi só isso não. Em 2019, a receita do Flamengo chegou a 1 bi. Foi o único na América do Sul, em todos esses anos da história do futebol, que cravou uma receita de 1 bi. E se for bem trabalhado esse ano, mesmo com o problema da pandemia, o Flamengo vai cravar 1,5 bi. Só não crava mais porque a diretoria não é muito chegada a correr atrás de barcas financeiras. Bom, Jorge Jesus no Flamengo. Nesse tempo que ele teve no Flamengo, foram 33 vitórias, 9 empates, uma Libertadores, Brasileiro, 2 títulos em 24 horas, 3 títulos em 10 dias. E ainda recuperou o futebol de jogadores que achávamos casos perdidos e trouxe reforços imagináveis. Olha, o que ele fez com o Arão foi um milagre. O Arão era um bom jogador, sempre fui a favor dele. Nas épocas magras do Flamengo, ele não se escondeu, continuou botando a cara, brigando pela instituição Flamengo. Agora, nunca jogou lá grandes coisas. Mesmo assim, quando esse cara chegou, ele fez o garoto jogar muito futebol e daí para frente o Flamengo deslanchou. E ele se manteve no time titular do Flamengo. E provavelmente ele vai se manter, o Thiago Motta vai sofrer um pouco para conseguir alguma coisa em relação à vaga dele no time titular. Verdade. Bom, o Flamengo está liberando Dantas, Hugo Moura, Vinícius Souza, PP, Lucas Silva, para enxugar a folha salarial. É o que eu falei para vocês, o Flamengo está liberando esses garotos para emprestar por 1 ou 2 anos, até porque eles já estouraram a categoria de base. E o Flamengo não tem vaga nesse time. Por causa disso, eles vão ser emprestados. E olha, todos esses jogadores, se um time só contratar, vai formar um grande time. Todos jogam bola. Só não tem espaço. Porque o Flamengo hoje em dia tem 2 grandes times que, se disputassem juntos o brasileiro, o Flamengo seria campeão com um time e esse segundo time estaria entre os 4. Todo mundo sabe disso. É verdade. Bom, lembrando a vocês uma coisa muito importante. Para quem gosta também de outros esportes, o Flamengo encampou o time do Sesc, de vôlei feminino, Bernardinho, mais 5 grandes jogadores. O Sesc tem um grande time aqui no Rio, vai passar a representar o Flamengo na Série A do vôlei feminino. A Superliga A começa em novembro e o Carioca é em outubro. Certamente o Flamengo vai ganhar o Carioca com facilidade e depois vai partir para buscar a Superliga A, que também tem grandes times. Mas esse time do Flamengo agora está com certeza entre os 3 melhores do Brasil. Bom, o Flamengo e a TIM ajustam os últimos detalhes para firmar um novo acordo. A empresa de telefonia deve estampar a marca do manto do Mengão por mais 2 anos. Diretoria segue trabalhando nos bastidores para o patamar ser mantido.
A TIM tem contrato com o Flamengo desde 2011. Vai aumentar o valor, é claro, porque senão o Flamengo eu acho que não ficaria com eles. E eu tenho uma lista aí que eu vou passar para vocês. Vai chegar o banco BRB de Brasília e vai chegar uma administração de benefícios, seguros em geral, a Benevix, além da TIM, e já falei para vocês ontem, do Amazon, que está fechando o patrocínio master na faixa de 40 milhões. O Flamengo vai assumir o lugar do banco BS2 que saiu. O BS2 pediu rescisão de contrato, vai ter que pagar a multa do Flamengo de 2 milhões de reais e vão pagar. Não estão discutindo, não estão brigando. Ó, não sei por que não aparece ali, os comentários estão aparecendo por aqui. Tem data definida para o retorno do futebol brasileiro? Fala, Nando. Ô Nando, o Carioca dia 14. Brasileiro, meu amigo, acho só lá para agosto. Com muita sorte, em julho. E vão espremer o calendário, como eu falei para você. Vamos ter 3 jogos por semana. Os jogos serão de portões fechados, Wallace? Sim. O Carioca vai ser de portões fechados. Mas, Wallace, só falta o final da Taça Rio, isto é, 2 jogos, depois semifinal e final do campeonato, para depois liquidar o Carioca. Eu acho que o Flamengo ganha a Taça Rio. Depois vocês vão ver o Fluminense na final, que o Fluminense leva vantagem de 2 pontos sobre o Flamengo no somatório da Taça Guanabara e da Taça Rio. Acho que eles não perdem esses 2 pontos de diferença em 2 jogos. E com isso vai haver a dupla Fla-Flu na final. 2 jogos, Flamengo jogando por 2 empates. Saco. O Flamengo é bicampeão com toda certeza. Bom, o jornalista Mauro Betti disse o seguinte: está na hora de Palmeiras, Corinthians e Grêmio e todo mundo pensar em como segurar o Flamengo. E não vai ser fácil. Pensar, todo mundo pensa. Eu que estudo o Flamengo há anos e me considero um excelente estudioso do time do Flamengo, existem formas de você procurar atrapalhar o Flamengo dentro de campo. Agora, parar o Flamengo é um caso raro. Lembra ano passado, São Paulo no Maracanã, choveu pra cachorro, inundou o Maracanã estava um brejo o campo, fizeram faltas pontuais no meio de campo, não deixaram o Flamengo progredir, em troca o juiz também colaborou, não punia o antijogo do São Paulo, no final aconteceu aquilo que todo mundo sabe, empate. Mesmo assim foi empate. É muito difícil do Flamengo perder no Maracanã. O Flamengo só perde esse ano no Maracanã, vocês vão se lembrar disso, caso haja interferência de VAR, juiz de campo, enfim. Fora isso, o Flamengo não perde. Ou, como aconteceu, o Fla-Flu, o Flamengo botou o time reserva, o terceiro time do Flamengo, para decidir um jogo com o Fluminense. Mesmo assim, um gol isolado, aquele gol de letra do cara lá. Enfim, acho que foi quem fez o gol do Fluminense, cara? Aquele velhota que jogou no Vasco. Aí pode acontecer. Fora isso, eu não vejo ninguém ganhando do Flamengo, não. Bom, Abel Braga diz o seguinte: me dou bem com o Jorge Jesus. Eu só acho que ele poderia ter me avisado que foi procurado pelo Flamengo. Ele não tem culpa. Tudo estava muito bom. Fomos campeões carioca, estávamos em primeiro na fase de grupos e 70% de caminho andado pela Copa do Brasil. O Flamengo se arrastava com o Abel Braga. Aquilo foi um dos maiores erros do Flamengo. Meu também, porque eu aprovei a contratação dele. Tricolor doente, sem vergonha, ainda por cima foi pro Beira-Rio, tomamos lá aquela cacetada, ele disse que era normal. No final do jogo ele ainda se mandou para a churrascaria Saci do Internacional para jantar com a diretoria no Internacional. Foi tarde, entendeu? E graças a Deus, depois que ele foi, Jorge Jesus apareceu e saiu ganhando tudo. É verdade. Vou pro outro perfil. Bom, o goleiro Felipe, que jogou no Flamengo, ele disse o seguinte: o melhor goleiro em pegar pênaltis é o Diego Alves. Quando tem pênaltis, o atacante já pensa: por que logo contra o Diego? Ele é um fenômeno. O Diego Alves, ele tem uma fama muito forte de pegador de pênalti. Espero que continue. Fez isso daqui? Fiz. E eu acho, olha só, se a seleção brasileira fosse treinada dentro do que tem que acontecer, isto é, com verdade, convocando quem realmente tem que jogar, o Flamengo 7, 8 jogadores para a seleção brasileira, e ele seria um desses. Junto com o Alisson, do Liverpool, para mim é os 2 melhores goleiros de futebol brasileiro. Bom, o Tony pergunta: seria bom contratar Balotelli? Deus me livre. Ele aprontou confusão lá no Brexit. Aquilo é um bonde. Tá acima do peso, não joga nada. Vai por mim, não tem vaga. Olha lá, você acha que o futebol volta ainda? Volta, Bruno. Volta porque a grana envolve muita coisa. Vão ter que aturar, entendeu? Vão ter que aceitar o retorno. Ou então,
vai falir. Os clubes pequenos, não só do Rio, como de todo o Brasil, estão praticamente falidos, demitiram um monte de gente. A coisa está preta. A CBF deu um apoio financeiro na série B, C e D, os demais não receberam nada, então a coisa está feia. Vai ter que voltar aqui na Europa, que a coisa é mais equilibrada financeiramente nos clubes. Um clube lá da terceira divisão, se vier para o Brasil, vai disputar a segunda divisão, se não disputar a primeira. Então o Brasil está ferrado com o futebol hoje em dia. Ou volta ou afunda de vez. Entendeu? Bom, Flamengo é o único clube sul-americano na lista dos times com mais sucesso em interatividades no Instagram. Então, assim, o Flamengo está entre os times aqui, né? O Flamengo é o que mais manda. Enfim, no Brasil e no mundo. Isso. Juntando tudo, todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Só dá Flamengo, gente. É verdade. Eu vou passar para vocês daqui a pouquinho várias informações que eu captei da semana passada para cá. Exemplo, Amazon, eu já falei. Os novos patrocinadores que estão chegando. O Sindicato do Rio de Janeiro está dando piti aqui. O sindicato quer o seguinte, que a Federação do Estado do Rio de Janeiro tire pontos, olha bem, de clubes que não estejam com salário em dia. Então, acaba o campeonato, entrega a taça para o Flamengo, que Fluminense, Vasco, Botafogo, Bangu, tá todo mundo devendo. Se for assim, vai todo mundo acabar com 0 ponto, o Flamengo com 50 pontos. Não vai acontecer isso. Outra coisa interessante, vocês sabem, o Conselho Administrativo do Flamengo abriu um processo interno para a expulsão de Eduardo Bandeira de Melo. Acho um absurdo. Querem tirar ele, que eu não sou trouxa, porque sabe que no final do ano que vem tem eleições. Até aí tudo bem, o presidente Landim deve ser reeleito. Só que depois, daqui a 3 anos, ele não poderá se reeleger. São 2 mandatos, 3 anos e 3. Aí vai que Bandeira volta, vai ganhar. Então estão tentando caçar o homem. Acho que não vão conseguir. Bom, a Confederação Brasileira de Vôlei procurou o Flamengo e o médico do Tanuri para usar o protocolo como referência para voltar às atividades. O Flamengo é referência não só no futebol, como no vôlei, no basquete, no remo, no atletismo, em todas as categorias. O Flamengo realmente, mais uma vez, deu uma aula de como se faz algo, seja lá em que área seja. No caso, o coronavírus. É verdade. Olha lá, galera. Receita total, o Flamengo faturou 1 bi, depois veio o Palmeiras com 600 e pouco. Em Grêmio, Internacional, Corinthians, Fluminense aparece lá embaixo, Vasco e Botafogo, todos os 3 brigando. Olha só, você pega a receita de Vasco, Fluminense e Botafogo, não dá o que o Flamengo faturou no ano passado. Só para vocês entenderem o problema, tá? Depois comento sobre isso para eles que eu acabo de fazer aqui. Ah, sim. Endividamento líquido de 2019. Em 2019 ela vai dar uma amostra para vocês sobre as dívidas do futebol brasileiro. E eu vou comentar com vocês sobre a dívida do Flamengo. Bom, Botafogo 819, Cruzeiro 709 milhões de reais. Milhões, gente, desculpa. Cruzeiro 799 milhões, Internacional 794 milhões, Corinthians 765 milhões, Atlético Mineiro 656 milhões, Fluminense 642 milhões, Vasco para no Flamengo quando chegar 639 e o Flamengo 505 milhões. Bem, vamos lá. O que vocês entendem disso daí? Botafogo faliu. Até porque o Botafogo não tem uma torcida capaz de fazer pagar uma dívida dessa de 800 e tantos milhões. Cruzeiro tá ferrado, completamente ferrado. Cruzeiro desde 2000, esse é o meu medo. Desde 2013 para cá, conquistou grandes títulos, conquistou a tríplice coroa, vocês lembram? Copa do Brasil, Brasileiro, ganhou o Mineiro. E foi rolando dívida, estourou agora. Eles até perderam 6 pontos para o próximo Campeonato Brasileiro da Série B, porque não pagam dívidas na FIFA. A FIFA é praticamente a última instância do futebol. Quando um clube contrata ou vende e não paga, cobra. Um exemplo, o Flamengo tem que receber do Fluminense. O Fluminense não paga, não tem jeito, vai à FIFA, a FIFA penaliza o Cruzeiro, entendeu? Internacional também está todo endividado.
Por que o Flamengo ainda deve 505 milhões? Ninguém me explica isso. Eduardo Bandeira de Mello saiu do Flamengo, deixou o clube aonde devia quase 800, com mais ou menos 400 e pouco, só que dividido você não paga em dia. Conclusão, se você está pagando em dia suas contas na sua casa, você não está devendo nada, você está em dia dentro do que você combinou de pagar. De um ano para cá, quer dizer, até o final do ano passado, durante o ano passado, nova administração, a dívida cresceu de novo. Esse ano o Flamengo pegou 50 milhões, ou 40, se eu não me engano, agora está pegando mais 35. Então eu acho que isso aí tem que ser visto e o Conselho Fiscal do Flamengo tem que ficar de olho nisso. Porque não é só oba-oba levantar taça e rir, não. Tem que cuidar da grana para daqui a 3 anos não acontecer o que aconteceu com o Cruzeiro. Porque vamos caminhar para isso se continuar esse tipo de coisa no Flamengo. Lembrando que semana passada uma empresa de elétrica acionou o Flamengo na justiça, que diz eles, não sou eu, eles disseram que o Flamengo contrataram eles ano passado, a administração do presidente atual, para fazer uma obra de adequação lá de parte elétrica, não sei, coisa de 600 mil. Dizem que o Flamengo não pagou, processou o Flamengo e fizeram uma acusação muito grave, que no Flamengo, em troca de manter esse contrato, gente do Flamengo, acredito que dirigentes, pediram uma mensalinha, um mensalzinho por mês. Propina. Até agora ninguém falou nada. O Flamengo foi lá, abriu um inquérito interno. Eu acho que todos têm que fiscalizar isso. Não é só bater pau ao presidente Landino, qual eu bato por muitas ações, mas também ficar de olho nesse tipo de comentário, onde a fumaça há fogo, que se apure. Eu entendo o seguinte, se eu fosse alguma coisa lá dentro do Flamengo, se o Flamengo deve ainda 505 milhões de reais, por que, um exemplo, vamos vender o Lázaro agora por 450 milhões, porque vão vender. A multa rescisória do cara é essa. Para de querer vender mais barato, igual essa diretoria faz, e a perder de vista. Na Europa, quando se compra um jogador dentro da Europa, a multa que seja em reais 600 milhões, o clube vai lá, deposita total e leva o jogador. Ou então não contrata. Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Juventus, os grandes clubes da Europa, os gigantes, não vendem a prestação. Até porque o euro está caro. Venda um jogador desse por 400 milhões, pega 200 milhões, vê onde está essa dívida de 505 e paga 200 milhões. Um exemplo que eu estou dando, entendeu? Não, o Flamengo pega a venda, 400 milhões, pulveriza dentro do clube, para não sei para quê, claro, vai manter o fluxo de caixa e não paga a desgraça da dívida. Se é assim, vamos continuar devendo 500 milhões para o resto da vida, até que um dia a fonte vai secar, a torneira vai secar, não vamos ter mais jogadores sub-20, por exemplo, para vender. Então eu acho isso errado. Se você fatura 500 milhões com venda de jogador, você para 200. Investe em diminuir mais a dívida. Essa diretoria, na minha opinião, não está prestando atenção nisso. É verdade. Bom, Flamengo está pagando plano de saúde para funcionários da comissão técnica que não tinham plano de saúde. A informação foi confirmada pelo Dr. Tanuri. Ele confirmou isso na Flá TV. O Flamengo faz várias ações perfeitas dentro do CT. Agora eu acho também que é 880. Mandaram 62 funcionários embora. Tudo bem. Já chamaram para fazer a rescisão. Tudo bem. Todo mundo vai receber, ninguém pode reclamar. É um direito do Flamengo mandar quem quiser embora, desde que pague. Reduziram a folha salarial, não de todos, do elenco e de alguns funcionários que ganham acima de tanto, em 25%. Tudo bem. Agora, em troca, no início do ano, foi uma comissão do Flamengo para Brasília para fazer oba-oba com o presidente da República, com o vice-presidente, com o Senado, com a Câmara dos Deputados. Gastaram horrores, obviamente, que tiveram que se hospedar, se alimentar, se vestir bem, levaram ex-jogadores. Para quê? Fosse apenas o vice-presidente, que foi Maurício Matos, uma pessoa muito boa, diretor de embaixadas e consulados, que ele teria feito o mesmo trabalho. E mais uma vantagem, ele viaja do bolso dele, que ele não usa o Flamengo para nada, ele não recebe um tostão do Flamengo. Então, para gastar aonde não deve e depois querer economizar aonde não precisa, aí já é demais. Fora que ainda tem gente lá que ganha sem fazer nada. Ou alguns, para piorar, que querem fazer, coitado, mas não tem a mínima capacidade de gerar alguma coisa em favor do Flamengo. Bom, o Bruno Guedes pergunta se o Amazon vem mesmo. O Amazon está fechado com o Flamengo. Oficialmente não pode assinar ainda, porque o BS2, o contrato dele vai até o final desse mês. Fora que eles ainda têm que rescindir documentalmente, né? E pagar os 2 milhões de multa. Mas vai pagar 40 milhões, até porque o Amazon fez uma pesquisa nas redes sociais, é uma empresa americana e não é boba. Viram que a torcida do Flamengo manda com folga em todas as redes sociais. Um exemplo, no Instagram temos tantos milhões. Junto do segundo ao 10º não dá a capacidade do Flamengo. O Amazon cresceu o olho. Agora, quem está dando esse patrocínio
para o Flamengo não é o presidente Landim, nem sua diretoria. É a capacidade que o Flamengo tem de gerar dinheiro através da sua torcida e a visibilidade. Entendeu? Por isso que a Amazon pegou o Flamengo. Bom, Luiz Adriano, atacante do Palmeiras, disse o seguinte: o Flamengo hoje é o espelho para qualquer clube do Brasil. O Flamengo não é o espelho só para o Brasil, não. O Flamengo, o mundo inteiro está babaqueado como é que o Flamengo chegou onde chegou. Ao mesmo tempo, eu acho que o Flamengo poderia chegar muito mais longe. O céu é infinito. Se você ficar satisfeito com o que você tem hoje, daqui a um mês você vai estar cansado de ter o que você tem hoje. Você tem que se automotivar. O Flamengo tem que pensar grande. Ele já é o gigante da América do Sul, mas tem que se projetar como gigante dentro da Europa também. Vocês reparem que aí é o calendário que atrapalha. Não há um intercâmbio entre o Flamengo e clubes da Europa. Aqueles jogos amistosos que haviam no passado. O Flamengo disputou Tereza Herrera, Ramon de Carranza, Palma de Mallorca. O time de 80 e pouco vivia na Europa excursionando durante o meio do ano. Hoje em dia não dá. Então eu acho que a dificuldade do Flamengo ainda está nisso. Fora a dificuldade de gerar mais lucro além do que já gera para o Flamengo. O programa sócio-torcedor hoje tomou uma cacetada enorme. O Vasco atingiu 180 mil sócios-torcedores, o Flamengo baixou abaixo de 100 mil. Não é muita diferença não, porque o Flamengo financeiramente ganha praticamente a mesma coisa ou mais do que o Vasco. O programa sócio-torcedor do Flamengo é caro. Do Vasco, qualquer 10 reais por mês você paga. Mas eles estão enchendo a boca que tem muito sócio. Mas também é 10 reais. Agora, o Flamengo era para ter 500 mil sócios-torcedor e não 97, 98 mil. Desde o início da pandemia, eu não vi a diretoria do Flamengo dar uma satisfação para o pobre sócio-torcedor. Já não falavam com o torcedor, agora então piorou. Conclusão, tá todo mundo se mandando. É verdade. Bom, Thiago Maia disse o seguinte: vim para um time que tem grande credibilidade, que está em outro patamar e estou muito feliz. O Bruno Henrique deu um pontapé inicial e ali a minha chegada ao Flamengo e deu uma coletiva falando dele quando ele chegou. Quando vocês viram esses jogadores chegando para o Flamengo, ano passado e agora, principalmente esse ano, Pedro não veio só porque é o Flamengo. Thiago Maia não veio só porque é Flamengo. Pedro Rocha também não. E outros. Eles vieram porque, além de verem o tamanho do Flamengo, eles têm amizades dentro do elenco do Flamengo. Aí entra, mais uma vez, a atual diretoria. Aí já dou parabéns. Que gera o Flamengo muito bem até o presente momento. Então está todo mundo feliz. Né? Vamos visitar o Barreto. Se você gosta de mim, vai vir seus amigos todos. Se você não gosta, não vai ninguém. É a mesma coisa. Começaram a ligar, Thiago Maia ligou para um, Pedro ligou para o outro, vem que isso aqui é um paraíso. Todo mundo se mandou para o Flamengo. É verdade. Bom, Michael impressionou a comissão técnica e o departamento médico do Flamengo pela forma física que se reapresentou. O atacante manteve a pegada do começo do ano e demonstrou bastante motivação para atuar logo após o retorno dos campeonatos. Muito bom, né? Prestem minha atenção, no final desse ano, caso não sejamos passados para trás, vocês vão ver o Flamengo com toda certeza campeão brasileiro, octacampeão brasileiro, bicampeão carioca. O Flamengo vai buscar o tetra da Copa do Brasil. Só acho um pouco mais arriscado, porque a Copa do Brasil é 2 jogos, é mais fácil de armar. E vocês vão ver o Flamengo também tri da Libertadores, mas ficar de olho também. Com a bola rolando, se o Flamengo vai disputar uma faixa de 90 jogos esse ano, juntando todos os campeonatos, não sei o que o coronavírus vai atrapalhar aí mais para frente, o Flamengo não perde mais que 7, 8, 9 jogos ao longo do ano, tenho certeza. Mesmo assim vão ser aqueles jogos onde o Flamengo, por estar bem pontuando, vai mandar o time reserva, um time misturado, coisa e tal, como foi com o Santos. O Jesus errou de mandar o time titular às vésperas do Mundial enfrentar o Santos lá dentro. Todo mundo tirou a canela lá fora, tomou de 4, entendeu? Mas fora isso, o Flamengo vai ganhar tudo. Bom, o Elias disse o seguinte: eu gostaria de ter continuado. Briguei para isso. A minha família brigou. A gente tentou voltar, mas não dependia mais da gente. Não tenho noção da onde poderia ter chegado. Talvez poderia estar até hoje no Flamengo, que atualmente vive um momento mágico. Sim, como o Júlio César, o goleiro se arrependeu. Foi se aposentar justamente quando o Flamengo, ano passado, começou a ganhar tudo. Seria de grande utilidade, porque, me desculpe, o Flamengo continua precisando de um terceiro bom goleiro, entendeu? O Flamengo tem Diego Alves e César, os outros dois são muito novos. E o Flamengo ainda fica pensando em se desfazer do César e contratar outro. Para trocar 6 meia dúzia, eu fico como estou.
O Flamengo precisa do terceiro goleiro e vai sentir isso nessa maratona de jogos. Aí quando olhar para o banco, lembra ano retrasado, ano passado? Quem viu? Muralha. Aí eu quero ver. É verdade. Bom, clubes brasileiros que mais vezes levaram mais de 100 mil pessoas ou mais em jogos como mandantes da história. O primeiro foi o Flamengo, com 63 mil. O Fluminense, com 37 mil. Botafogo, com 32 mil. E o Vasco, com 21 mil. Enfim. O Vasco, esse ano, começou a falar aqui no Rio que queria jogar esse ano no Maracanã mais vezes. O presidente do Vasco teve a cara de pau de falar: eu tenho 2 estádios, São Januário e o Maracanã. E é verdade que existe um contrato, para mim, que é fajuto, de que o Flamengo manda no Maracanã, mas não manda nada, que se qualquer time, pode ser até o Bangu, quer jogar no Maracanã, paga um aluguel de 90 mil, paga as despesas, que giram em torno de 300, que é iluminação, segurança e tal, quer dizer, 400 mil. Se o time tiver certeza que vai ter lucro, vai jogar no Maracanã. A sorte é que o Vasco não consegue fazer esse tipo de ação, porque a torcida deles, eles prometem botar 80 mil, bota 20, 20 e pouco, como fizeram no final do ano passado, eu acho que pela Copa do Brasil. Foi o último jogo deles pela Copa do Brasil, foi no Maracanã. Projetaram faturar 80 mil torcedores, tiveram 20 e poucos mil, tomaram prejuízo no Maracanã. É a sorte nossa, senão eles vão viver no Maracanã. Aí vai aparecer o Jorge Jesus, vai meter o cacete, como fez ano passado, dizendo que o Flamengo se desdona no Maracanã, mas não manda nada. E a diretoria sequer respondeu ele, porque sabe que ele tinha razão. Bom, vamos relembrar aí as maiores goleadas do Flamengo no Brasileirão dos pontos corridos, de 2003 a 2019. Bom, em 2003, no Maracanã, o Flamengo venceu o Bahia por 6-0. Depois, em 2019, também no Maracanã, de 6-1 para o Goiás. Depois foi contra o Avaí, de 6-1. E depois foi em 2008, contra o Figueirense, por 5-0. Também em 2008, 5-0 contra o Curitiba. E depois 6-2 contra o Cruzeiro em 2004. Isso foram vitórias. Bom, isso. Vocês reparem uma estatística que eu botei abaixo dessa live que eu estou fazendo, que mostra os clubes no futebol brasileiro, da Série A, que mais golearam. O Flamengo é o segundo, na frente o Santos. Eu acho que esse ano o Flamengo ainda não passa eles não, mas ano que vem vai passar, até porque o Santos está uma porcaria. É verdade. Vamos lá, pessoal. Campeonato Brasileiro. 18 primeiras rodadas. 19. Se não meterem a colher no Flamengo, olha lá, o Flamengo estreia com Atlético Mineiro no Maracanã. Saco. Atlético Goianiense lá dentro. Goleada. Curitiba lá dentro. Goleada. Quarta rodada no Maracanã com o Grêmio. Saco. Quinta rodada no Maracanã com o Botafogo. Saco. Santos lá. Não vejo dificuldade do Flamengo ganhar do Santos, que está pela pindaíba, não contratou ninguém, porque deve a FIFA, não pode contratar por enquanto. Bahia lá dentro. O Bahia, junto com o Fortaleza, vocês vão ver esses dois times circular no meio da tabela, inclusive na pré-Libertadores ou Libertadores. Montaram dois bons times e principalmente o Bahia tem um CT de primeiro mundo, quase lembra o do Flamengo, está trabalhando para isso. Hoje, você vê no futebol brasileiro, Flamengo, o único gigante, Grêmio, Internacional, Palmeiras e São Paulo, como na minha opinião, grandes os demais médios. Mas hoje, Palmeiras, quer dizer, Bahia e Fortaleza se igualaram ao Atlético do Paraná. Tem capacidade de time médio para grande. Esses dois times vão incomodar. Depois o Flamengo pega o Fortaleza no Maracanã, saco, Fluminense no Maracanã, saco, Ceará lá fora, saco. Resumindo, se deixarem o Flamengo jogar na bola, o Flamengo vira o primeiro turno, em vez de 19 rodadas, com pelo menos 14 vitórias e 3 empates. Saco, o Flamengo vai ser líder do primeiro turno, já vai começar o segundo turno abrindo vantagem, até porque o Flamengo quer se distanciar no brasileiro, para quando chegar nas fases importantes da Copa do Brasil e da Libertadores, aí sim botar o segundo time, o terceiro time, para administrar a quantidade de pontos que o Flamengo vai ter naquela época. Bom, o Sport TV fez uma eleição sobre os 3 campeões brasileiros mais marcantes. O Luiz Roberto colocou o Inter, de 1975, Palmeiras, de 94, Flamengo, em 2009. O Bob Faria colocou Palmeiras também em 94, Cruzeiro 2003 e Flamengo também em 2009.
Bodão colocou Inter de 75, Flamengo em 82 e Flamengo também em 2009. E a Bárbara Coelho colocou Cruzeiro 2003, São Paulo 2007 e Flamengo 2009. Flamengo em todas. Esse time do Flamengo só vai ser considerado o melhor elenco que o Flamengo já teve em toda a sua história se ganhar o Mundial de Clubes. Em 1980, 81, o Flamengo ganhou em 81. O Flamengo tem um timaço, mas naquela época os europeus não estavam nem aí para aquela porcaria daquele campeonato. Esse ano eles já estão dando mais atenção. Pode ver que nos últimos anos só deu os europeus praticamente. Mesmo assim o Flamengo foi lá, imprensou o Liverpool, ninguém perdeu para o Liverpool, o jogo foi 0-0, prorrogação já diz, para resolver quem vai fazer um golzinho para desempatar e ganhar o jogo. Foi o que aconteceu. Fora isso, o Flamengo teria ganho. É verdade. Bom, o Landinho deu uma resposta ao presidente, o gestor do Botafogo. Ele disse o seguinte: quando pegamos a história do Montenegro referente à do Botafogo, os resultados desportivos e econômicos, para mim, é um indicador de que eles discordam. E nós estamos no caminho certo. O presidente não, aquele pateta do Montenegro do Botafogo, que diga-se de passagem, o melhor que tem lá no Botafogo entre dirigentes, foi burro. Ele assumiu a presidência do tal do projeto Botafogo S.A. Teve até a festa em Botafogo, em General Severiano, prepararam a quadra de basquete, chegou lá meia dúzia de gato pingado, foi a festa, só ali já se via que estava falido o esquema. Botafogo não engrenou, não conseguiu patrocínio nenhum. Quem é que vai investir no Botafogo S.A. devendo 800 e tantos milhões? Conclusão, afundou. Aí ele tá pé da vida, tá perseguindo o Flamengo, falando um monte de M. Eu, se fosse dirigente do Flamengo, dava agora a grande cacetada no Botafogo. Sabe qual? O Botafogo atrasou 3 meses de salário. Eu ia lá, pagava o valor micharia do Marcinho, o lateral direito, a multa rescisória dele, trazia ele pro Flamengo. Pronto, era um tapa na cara, muito bem dado, com educação, para mostrar para o Botafogo que ele hoje é um time pequeno no futebol brasileiro. Fluminense e Vasco são times médios, não passam disso. Grandes, repito, Grêmio, Internacional, Palmeiras e São Paulo. Corinthians está todo enrolado, Santos está todo enrolado, Cruzeiro não vou nem falar que dá até pena. Atlético Mineiro é um grande, não passa disso, até porque Jorge Sampaoli assumiu, está prometendo título, mas falta cascalho. Já atrasaram um mês de salário lá também. Vamos falar de quais times agora? Já falei de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Atlético do Paraná, equilibrado financeiramente, mas atrasou um mês de salário. Está embolsando dinheiro na venda de jogadores. O Flamengo aproveitou e contratou o Léo Pereira. Até agora não explicaram o que fizeram com o dinheiro, não reforçaram o time. E aí, quem mais? Bahia, montou um timinho bom, está reformando o CT, está investindo para se tornar um médio ou para grande clube. O Fortaleza, se vocês não sabem, quem manda lá dentro do Fortaleza é o Rogério Ceni. Ah, ele é o treinador? Sim, mas ele é treinador, presidente, dirigente, comentarista. Ele é que diz o que vai comer na hora do almoço. Fique sabendo disso, ele é que diz. Ele vai lá no nutricionista, eu quero isso. Então o cara manda tudo, mas ele sozinho está carregando o Fortaleza nas costas. Bom, os problemas financeiros chegaram em várias equipes do futebol francês, entre elas o Saint-Étienne. Com isso, Miguel Trauco pode acabar sendo negociado pelo clube francês. Crescem rumores por lá de que ele seria colocado à venda. Para o Flamengo ele não volta. Aliás, está cheio de jogador falando aí que quer voltar para o Flamengo. Uhum. Infelizmente, nós trabalhamos com 30 jogadores. E não cabe mais ninguém no elenco do Flamengo. Paquetá quer voltar, Vinícius Júnior quer voltar, Renier quer voltar, Samir quer voltar, Jorge quer voltar. O Flamengo pode montar um quarto time só de jogadores. Aliás, é um timão. Mas não cabe, tá cheio. Vai ter que ficar de fora. É verdade. Bom, o Flamengo contratou o meia Pedro Franco, conhecido como Pedrinho, junto ao Nova Iguaçu. O jogador de 18 anos chegou para reforçar a equipe sub-20 por empréstimo até junho de 2021. Mais um atleta que chega ao ninho através da parceria entre os dois clubes. O Flamengo foi no Sport. O presidente do Sport não é bobo. O Sport deve uma fortuna. Ele tem uma dívida de 160 milhões que ele tem que pagar num espaço de um ano. Aonde que eles vão arrumar dinheiro a pagar? Num espaço de um ano, tipo 10 milhões ou 15 por mês. Não tem. Mas ele não é trouxa. Chamou o Flamengo. Olha, o goleiro, esse meio de campo e esse atacante são nossos melhores sub-15. Fecharam, o goleiro já chegou no Rio.
estão vindo para o Flamengo, contrato. Quando o Flamengo vender, que o Flamengo não vende ninguém menos de 100 milhões na categoria de base. Se vender por 100, 40 é do Sport, 60 é do Flamengo. Faz as contas. Para o Sport faturar 40 milhões numa venda, só o Flamengo mesmo, entendeu? Então vai ceder esses três, já cederam, vão vir, vão ficar no Flamengo, aparecendo, jogando, coisa e tal. Depois o Flamengo despacha eles para a Europa por 100, 100 e tantos milhões de reais. E o Flamengo embolsa uma grana em cima deles. E o Sport, principalmente, fatura 40 milhões. Bom, Miguel Ramírez, técnico do Del Valle, fala sobre o Mister e o duelos contra o Flamengo. Ele diz o seguinte: poder enfrentar o Flamengo, a segunda melhor equipe do mundo, serão 4 vezes, 2 na Recopa e 2 na Libertadores. Isso é uma oportunidade incrível, um rival que te vai fazer melhor, que te vai levar ao limite, que vai exigir que, se você não estar concentrado 1 minuto, ele te mata. É um verdadeiro desafio. Isso é uma oportunidade incrível. Me perguntaram ali agora que eu vi, não sei por que aqui não está aparecendo, mas na minha imagem do Facebook aparecem as perguntas sobre os jogadores de esporte. Já comentei, Carlos Silva. Lembrando que o Flamengo disputa 4 competições até o final do ano. Outra coisa, vocês não vão ver o campeonato parar para férias. As férias já saíram. Vocês vão ver Carioca, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro em 3 rodadas por semana, misturando esses campeonatos. Quando chegar no final do ano, você já levanta as taças e já começa o Carioca do ano que vem. Há grande possibilidade do Flamengo, chegando na final, se Deus quiser, da Libertadores no Maracanã, seja disputada somente em janeiro ou fevereiro a final. Acredito que isso vai acontecer. O Carioca vai voltar agora. O Brasileiro e Libertadores eu acho que só começa a partir de agosto, como eu falei, nessa correria toda. Mas não se preocupe que nem Libertadores nem Brasileiro vão tirar rodadas. Por exemplo, o Brasileiro vai ter todas as 38 rodadas, porque a emissora bota muito dinheiro. A emissora tem 6 grandes patrocinadores, entre banco, supermercado e etc. Envolve muita grana. E se não tiver todas as rodadas, a emissora não vai botar dinheiro nos clubes. Consequentemente, vai quebrar todo mundo, entendeu? Então vai ter todas as rodadas. A Conmebol tem um monte de patrocínio, é tudo pago em euro. Também vai ter que ter as 4 últimas rodadas da Libertadores e depois oitavas, quartas, semi e final. Tenho certeza. Nada vai mudar. O sacrificado vai ser os jogadores. Com uma diferença. Esse ano, e parece que a Internacional Board vai botar de vez isso como regra no futebol, você pode fazer 5 substituições por partida. Melhor, porque abre mais empregos para jogadores, e os clubes que tenham um time decente, na minha opinião só o Flamengo, olha para o banco, o Jorge Jesus olha, vê lá, o Pedro Rocha, vê o Lincoln, vê Vitinho, vê Michael, vê Diego, vê um segundo grande time. Ele pode mexer 5 jogadores e mudar completamente o panorama numa partida, ou tirar 5 e poupar 5 no segundo tempo, digamos assim. O Flamengo pegou o Ceará no Maracanã e enfiou 3 no primeiro tempo. Tira os 5 principais, bota no banco para descansar e bota os outros para jogar, que o ritmo vai ser o mesmo. Imagina o Fluminense, o Vasco e o Botafogo, quando olhar para o banco, o treinador, coitado, não vai saber o que ele faz para mudar um jogo, muito menos poupar jogador. Bom, o contrato de Jorge Jesus com o Flamengo está pronto, com a validade de até dezembro de 2021 e com cláusulas de rescisão amigável. Sou contra. O que quer dizer isso? O Flamengo mais uma vez abrindo a perna. A diretoria. Se ele quiser sair no meio do ano, para Espanha, Portugal e Itália, ele sai de graça e o Flamengo não vai ter multa, não vai ter nada. Tá ferrado. Então eu acho que isso aí tá errado. Mas enfim, eu acho que no final ele fica até o final do ano que vem. Resta saber se no final do ano que vem o presidente Landim vai ser reeleito e vai manter Jorge Jesus, porque em 2025 tem o Mundial na China, que eu já expliquei para vocês. O Mundial de Clubes vai mudar, estilo Copa do Mundo, com 24 times, 6 da América do Sul, 8 da Europa, o restante pelas confederações da FIFA. Vai ser na China, às vésperas do Mundial de Futebol no Catar, que o Brasil ainda vai brigar para se classificar. Bom, Danilo, que jogou no Corinthians, disse o seguinte: o Flamengo está muito bem, vai ser um time a ser batido. Não vai ser fácil, porém é um time entrosado e mexe muito pouco. Está no momento de ganhar mesmo. Eu acredito que vão passar 1 ou 2 anos com o Flamengo na ponta ganhando tudo. Eu acho que o Flamengo esse ano, ano que vem, no outro ano vai sair ganhando tudo. Eu só acho que para o 2022, 2021, ano que vem, vai haver muita mudança nesse time, entendeu? Porque coça para vender, entendeu?
mas ao mesmo tempo os jogadores vão querer ir para esse Mundial que eu estou falando para vocês. O Milan baixou o valor do Paquetá, que está querendo se livrar dele. E quando for vendido, o Flamengo embolsa aí 5%, se for vendido por 200 milhões, o Flamengo bota 10 milhões no bolso como clube formador. Está difícil de encontrar clube, porque ele não jogou nada quando foi para lá. A Conmebol já aceitou as mudanças por causa do coronavírus. Você não pode cuspir no campo, você não pode assar o nariz, você não pode beijar a bola na hora de bater um pênalti, você não pode trocar de camisa, não pode trocar de flama. Daqui a pouco vão proibir os jogadores também de entrar em campo. É verdade. Faltando. Bom, o técnico Jorge Jesus promoveu o lateral esquerdo Ramon, de 19 anos. Destaque no time no Sub-20, o rubro-negro, inclusive, passou por todas as baterias de exame que o elenco profissional realizou. O Jorge Jesus promoveu esse garoto, que eu acho que já estão pensando no provável substituto de Felipe Luiz. Por quê? 35 anos, ele não vai chegar em 2022 no Mundial da FIFA lá com 37 anos correndo igual ele está correndo agora. Então o Flamengo está plantando para substituir ele. É o que eu acho. O Flamengo fez aquele jogo na Libertadores, a Globo passou, bateu recorde, 30 e tantos %. A Globo está feliz da vida. Fluminense, além de dever horrores, deve prêmios do ano passado pela participação deles na Sul-Americana. Fez um acordo, tentou fazer os jogadores não aceitaram, que englobe baixar o salário de 25% e baixar também a premiação que eles prometeram do ano passado. Por isso é que eles não querem voltar o campeonato, porque os jogadores vão bater na porta do presidente lá em fila querendo receber dinheiro. Entendeu? Bom, o presidente Landim diz sobre o Flamengo ser punido por ter boas iniciativas. Ele disse o seguinte: vamos mostrar que algumas atividades podem voltar sim, desde que cumpram protocolos e sejam protocolos seguros. Você não pode punir uma boa iniciativa simplesmente porque não existe boas iniciativas. Não existe no futebol brasileiro, mais uma vez, aí parabéns para o presidente Landim, que tenha feito todos os cuidados como o Flamengo está fazendo. O Flamengo, para completar, ainda comprou um aparelho, que parece mais uma máquina de vender refrigerante, que vai chegar agora essa semana no CT. Todo mundo que for lá, eu se for cobrir o Flamengo lá, quando voltar a liberar, porque eu trabalho para o Jornal Tribuna da Imprensa aqui no Rio, quando chegar lá tem que passar pela máquina. Acusa a febre, acusa isso, acusa aquilo, acusa quantos cabelos você tem quantos fios de cabelo você tem na testa, então ferrou, entendeu? Só o Flamengo tem isso. Então, mais do que justo, dá para o Flamengo o título de melhor na América do Sul no que diz respeito ao trato com a pandemia. Isso clube, independente do esporte. O Flamengo está mandando em tudo. Verdade. E ainda o Landim disse mais sobre isso. Ele falou assim: pelo Flamengo estar treinando, seguindo um protocolo super correto, seria algo para vocês da imprensa falarem assim: olha que legal que o Flamengo está fazendo. O exemplo do esporte poderia ser um padrão a ser seguido para outras atividades no país. Lembrando outra coisa interessante, confronto direto. Quem é freguês do Flamengo? Dos 20 clubes, quase todos, menos o Atlético do Paraná. Nós temos 23 vitórias e eles 23 vitórias. Mas eu acho que esse ano o Flamengo passa a eles. Depois, quem fica na frente do Flamengo ainda é Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo. Mesmo assim, eu acho que o Grêmio e o Flamengo encosta. O Flamengo tem 30 vitórias contra 34 do Grêmio. O Internacional nós temos 27 contra 30, Palmeiras 32 contra 37 deles, Santos 38 contra 39, eu acho que o Flamengo ultrapassa o Santos, e o São Paulo 32 para 39. Quer dizer, desses 7, eu acho que o Santos e o Atlético, o Flamengo ultrapassa esse ano também. O governo do Rio de Janeiro soltou uma nota interessante. Jogos quando tiver torcida no Maracanã, tem que ter no máximo metade da capacidade. Até aí, ótimo. O Fluminense vai de Botafogo, não bota nem 10% da capacidade. Quer dizer, deixa o estádio vazio mesmo, que vai continuar a mesma coisa. Jogo do Flamengo, não. Se vai vender 70 mil, só pode vender 35 mil ingressos. Entendeu? Bom, o Flamengo informou que está em contato com o Santos para ajustar valores sobre o Gabigol e datas do pagamento. As conversas correm em torno de tom amigável. Não é que o Flamengo deva ao Santos. O Flamengo comprou, tem que dar 5% como clube formador para o Santos. Como o Flamengo parcelou a compra do Gabigol em 8 parcelas, eu acho, as 2 primeiras parcelas foram pagas. Então o Flamengo tem que dar referente a essas 2 parcelas, 5% para o Santos. O Flamengo parece que vai dar em 2 parcelas também. O Santos deve para mais de 500 milhões. Qualquer 500 mil cair lá na conta deles é dinheiro.
Lembrando que o Flamengo vai ser perseguido na Libertadores. Tem que ficar de olho para não ser passado para trás e perder na ladruagem. Não é à toa que multaram o Flamengo. A Conmebol multou o Flamengo em R$341 mil, equivalente a 60 mil dólares, porque o Landim olhou para o presidente da Conmebol, reclamou no último jogo lá com o Independente Del Valle pela Recopa, aqui nos 3-0. Landim reclamou que expulsaram o nosso Gandula, e também tomamos a terceira multa, que dá esse total aí, porque um dirigente do Flamengo reclamou com um dirigente da Conmebol. Resumindo, não pode falar nada. Tem que entrar mudo e sair calado. Gabigol tem que ser controlado, porque tudo ele reclama. Ele já era para ser disparado o artilheiro dos artilheiros. Não é tanto, porque ele joga 4 para 1, que é cartão amarelo, cartão vermelho, é discussão, é suspensão. Então ele tem que ficar de olho. Carlos Silva está perguntando, cadê a cerveja? Uísque. Eu gosto de meu whiskinho. Cascalho tá ruim, acabou, ferrou. Entendeu? Cerveja, meu amigo, me dá dor de cabeça. Eu gosto do meu whiskinho com Red Bull, que eu estou esperando entrar um cascalho para comprar. Espero que você esteja bem, você e sua família se cuidem aí, viu? Lembrando a vocês, Diego Alves vai renovar por 3 anos ou 2 para encerrar a carreira no Flamengo. Diego Ribas vai renovar até o final do ano que vem também, não vai para lugar nenhum. Só trouxa quer sair do Flamengo. É verdade. Ele não é bobo. A irmã do Renier revela que o jogador quer voltar e retornar ao Flamengo. Ela disse o seguinte: direto ele posta no Twitter sobre o Flamengo, que tem saudades, que tem contato com o Gerson, Túlio, direto estão juntos, mas ele está doido para voltar. Aí ela disse o seguinte, ainda disse, calma, deixa você encerrar sua carreira no Flamengo. Todo mundo quer voltar. Mas eu acho que no final da história, se o Flamengo mantiver tudo bem, né? Porque também ninguém vai querer voltar com o Flamengo ferrado. O Flamengo vai ter, principalmente, Renier e Vinícius Júnior de volta num futuro muito breve. Não vai demorar tanto, não. Porque eles gostam. Determinados jogadores criados no Flamengo são assim. O Flamengo tem o Caio Roque, vocês sabem, lateral esquerdo, 18 anos. Sabe qual é a multa rescisória dele? É o que eu falo. Usa esse dinheiro, a metade é pagar a dívida do Flamengo. 430 milhões de reais. Só espero que o Flamengo, vou repetir 200 vezes, não o venda por mais baixo da multa e a perder de vista como se vende uma geladeira ou um fogão. O Josué Barbosa pergunta, e o Lincoln, vai embora ou não? O Lincoln está na vitrine, o problema é que ninguém quer. Para você botar o Lincoln para fora, você tem que botar ele para jogar 1, 2 partidas, para ver se ele faz alguma coisa, né? Ele poderia ter entrado para a história do Flamengo se ele tivesse feito aquele gol debaixo da trave, em cima do Alisson do Liverpool. O Flamengo teria empatado e ia para os pênaltis. Errou. Mas lembra que o Grêmio, acho que foi uns 2 anos atrás, o Flamengo estava perdendo de 1-0, ele foi lá no finalzinho do jogo e botou para dentro. Ele é aquele cara poste, ele joga dentro da área, fixo. Quando a bola vem, ele, tum. Umas ele bota, outras ele não bota. A multa rescisória dele é 250 milhões de reais. Não adianta que ninguém vai trouxa de pagar. Mas eu acho que por uns 100 milhões de reais o Flamengo consegue, porque falta centroavante na Europa, principalmente no Oriente Médio. Bom, e o Lincoln vai ficar para a história aí, coitado, naquela final da... Ficou marcado. O Flamengo faturou em 2018 229 mil de transmissões através da Rede Globo. Ano passado 329. Esse ano o Flamengo vai cravar praticamente 400 milhões de arrecadação em cima da emissora. Que não é boba. O Felipe Melo tá no Palmeiras, fizeram uma pergunta para ele. Qual é o maior rival do Palmeiras hoje? Ele disse, o Flamengo. Aí perguntou para ele, mas e o Corinthians? É o quê? Ele falou assim, o Corinthians é inimigo, mas não o rival. Hoje o nosso rival é o Flamengo. O Felipe Melo pode ser um troglodita, mas não é burro. O Corinthians não está jogando nada. Tá certo? Aliás, no Campeonato Paulista eu acho que nem vai se classificar para a fase de mata-mata. O São Paulo manteve o time, contratou uns 2 ou 3 contratações pontuais, montou um time bom. Qualifico eles junto com Palmeiras, Grêmio, Internacional, os 4 melhores de futebol brasileiro, bem distantes ainda do Flamengo, mas são os 4 melhores fora o Flamengo. O Santos está quebrado, está completamente falido, vai por mim, não tem cascalho para nada, não pode nem contratar porque deve à FIFA. Fluminense é a mesma coisa, Vasco, Botafogo, a mesma coisa. Atlético do Paraná caiu. Não tomou de 6 do Flamengo na final da Supercopa porque o Flamengo não quis. E não reforçou. O time é limitado. Vou repetir, vocês vão ver o Fortaleza, o Bahia, fungar no cangote de todo mundo. Se não meterem a mão neles, eles vão chegar na pré-Libertadores. Se não chegar na Libertadores. Um dos dois eu qualifico na pré-Libertadores. Botafogo vai brigar para não cair, mas não vai cair. A torcida do Botafogo é pequena, mas é chata.
vai no Engenhão, empurra, aí o time ganha, sai para jogar fora, perde. Joga no Engenhão, ganha, sai para jogar fora, perde. Mas no final da história, escapa na rabiola da pipa. O Vasco, vocês vão ver, ele já chegar no meio do campeonato praticamente na degola. Acho muito difícil eles escaparem da Série B. Fluminense, que é um time morto, torcida morta também. A torcida do Fluminense vai no Maracanã e sai, parece que você não tem torcida no Maracanã, além de não ser grande. Vai ficar ali na na Sul-Americana ou na Zona Morta, entre a Sul-Americana e não cair. Mas não cai. Tem um bom treinador e ainda tem alguns jogadores do Sub-20 que jogam alguma coisa. Bom, o Gerson disse o seguinte: voltamos seguros e confiantes e estamos sendo muito bem cuidados pelo Flamengo. Uma coisa é o Flamengo. Gente, todo mundo no CT amanhã. Vai todo mundo correndo. Todo mundo recebidinha. Quem é que vai bater de frente com o treinador, comissão técnica, diretoria do Flamengo? Ninguém. Outra coisa é o Vasco. Volta todo mundo gritou, ninguém vai voltar. Primeiro paga janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Fluminense, a mesma coisa. Botafogo, a mesma coisa. O Honda continua no Botafogo, mas ele abriu mão do salário até porque ele sabia que ele não ia receber mesmo. Sai uma enquete, o gol mais importante que já houve no Flamengo, não deu outra, o gol do Gabigol. É diferente do gol contra o Liverpool, o Flamengo ganhou de 3-0. Ali foi um jogo tranquilo, o Flamengo ganhou, foi campeão do mundo. Agora aquela virada foi um ato histórico, aquele Careca realmente foi o nosso melhor jogador no final do campeonato, quando deu aquela bola pro Gabigol fazer aquele gol. Segundo gol eleito foi do Pet, depois do Reinaldo Angelim contra o Grêmio. Bom, o jogador Miranda disse que pretende voltar ao Brasil e que pretende encerrar a carreira no Flamengo. E ainda disse, é o sonho de todo jogador encerrar a sua carreira no Flamengo. É o que eu falei, todo mundo quer encerrar a carreira no Flamengo. Daqui a pouco o Flamengo vai ter que montar um quarto time só para exibição. Porque todo mundo quer voltar pro Flamengo. Todo mundo ganhando em dia, salário, torcida rindo, treinador rindo. O quase bilionário Flamengo se consolida como o maior time fora da Europa. Grande novidade. Na Europa estão comentando isso direto. O Flamengo não é mais do que é porque a diretoria não busca unir a sua torcida à instituição Flamengo. Vocês confundem as coisas. Nós somos unidos com o time do Flamengo e o treinador Jorge Jesus. É um triângulo perfeito. Jorge Jesus lá em cima, à esquerda o elenco, à direita o torcedor. Mas para o Flamengo dobrar a capacidade de arrecadação financeira, sair dos quase 1 bi para 2, 3, 4, precisa agradar o seu torcedor. Entendeu? Custa nos jogos do Flamengo, seja no Rio, ou no Piauí, ou na Amazônia. Se eu fosse dirigente do Flamengo, eu faria isso. Eu levaria 10 bolazinhas autografadas pelos jogadores. Quando fosse entrar em campo, cada jogador deve um chute daquela bola que caísse na arquibancada pro torcedor. Tá agradando o torcedor, não tá? Custa, no intervalo do jogo, sortear 2 camisas com autógrafo para determinados jogadores que estejam no estádio? Não custa, mas eles não fazem. Então eles não querem agradar o torcedor. Entendeu? E outra coisa, eles não gostam de ouvir opiniões fora da patota deles. O Flamengo é administrado por 4 pessoas só. O BAP saiu ano passado. Foi o BAP? Não. Foi o Valim. O Valim saiu no ano passado falando isso. Eu sou diretor do Flamengo, mas ninguém me ouve. Lá dentro só quem manda é 4. O presidente, o vice-diretor de futebol é mais um. O resto é figuração. Ele saiu. O programa sócio-torcedor do Flamengo poderia ter 500 mil sócios-torcedores. Ações é o que não falta para atrair o torcedor. Mas eles não gostam de ouvir a opinião da gente, do povão, entendeu? Aliás, não dão nem atenção porque a gente fala. Então fica difícil, vai continuar com 90 mil, vai cair, porque também ninguém é burro. Ficar pagando para não ter nada em troca, ninguém vai continuar. É verdade. Bom, o Alan Patrick, que jogou no Flamengo, disse o seguinte: posso dizer que vivi o meu melhor momento com a camisa do Flamengo. A torcida me acolheu muito bem e consegui ajudar e fazer bons jogos. Foi muito marcante para mim. Você repara uma coisa, vocês que são de outros estados, lancem um programa sócio-torcedor, 30 pau por mês, barato. Mas deem a vocês de outros estados, uma vez por mês, sai um time do Flamengo, esse sub-20 aí misturado com os 2 ou 3 reservas, manda jogar no seu estádio com ingresso a R$10 para o sócio-torcedor. Vai lotar o estádio. Quanto um time local, uma seleção local, tanto faça. No intervalo, você sorteia 10 para ir no campo, tirar foto, aquela papagaiada para os jogadores. Vai lotar, o sócio-torcedor vai se sentir um pouco mais reconhecido. Já que não pode vir ao Rio, o Flamengo vai lá. Eles não fazem, entendeu? Então fica difícil
faça uma raspadinha que seja interna entre os sócios torcedores para que algum ganhe alguma coisa. Um exemplo, todo mês você manda uma raspadinha no envelope para todos os sócios torcedores pelo correio, sai barato. Naquelas raspadinhas de 100 mil, 200 mil sócios torcedor, 1000 vão ganhar uma bolinha de futebol com autógrafo de todo mundo entregue pelos correios na sua casa. Eles não fazem. Ações tem, eu digo todas. Me entrega o programa sócio torcedor do Flamengo, eu cravo 500 mil sócios no Flamengo. Mas não querem, só querem a patota deles. E o pior, não querem sequer ouvir opiniões nossas. É verdade. Bom, o comentarista Neto disse o seguinte: Gabigol é 1 milhão de vezes mais jogador que o Gabriel Jesus. Não teve, saiu uma enquete recentemente, ele ganhou. Qual o maior centroavante do Flamengo? Ele ganhou. Não é porque ele é do momento, o cara é completo. Ele joga dentro, fora da área, cai pela esquerda, pela direita, como centroavante, ainda funciona como armador. Vocês já viram gols que ele sai, funciona como um 10, joga para as pontas e corre para a área para receber. Conclusão, o cara praticamente bate tiro de meta, corre no meio de campo, recebe, joga para a ponta esquerda, vai lá, cruza e faz o gol. É o melhor centroavante que o Flamengo já teve. Nenhum outro foi melhor do que ele. Alguns se criaram em nome em cima do Zico, porque o Zico botava todo mundo na cara do gol. Mas não teve um que tivesse categoria que ele tem. Todo mundo sabe disso, eu assino embaixo e reconheço firma. Vamos agora dar os parabéns para a diretoria. O Flamengo destinou 18 milhões numa conta separada, está lá parado. Aí eu vou elogiar. Presidente, vice-presidente Eduardo Dunst de Abrantes, advogado, tem um escritório muito conhecido, é capaz, capacitado, só não gosta do Barreto. Falava comigo até as eleições. Fui na inauguração do Ninho, também a convite dele, além de ter sido convidado pelo Bandeira de Melo, meu amigo, ainda é. Esse não tem, entendeu? Olha sempre para o meu lado. Mas o presidente do Abrantes é altamente capacitado. Malandro, separou 18 milhões, faltam 6 famílias dos garotos do Ninho, dos 10 que faleceram, um já está fechando, porque no final da história ele sabe que esses 18 milhões, no bater do martelo na justiça lá na frente, na última instância, o Flamengo vai ter que gastar isso com esses garotos. Então as famílias que, lamento muito, mas tomem vergonha e entendam que não vai sair mais do que isso. E recebam seus dinheiros, que é mais do que justo, que aconteceu, e o Flamengo tem que indenizar. Agora, querer os advogados desses 6 tirar do Flamengo mais do que se tem que pagar, não. Se você errou, pague pelo seu erro. O Flamengo está pagando. Agora, estão querendo arrumar mais dinheiro em cima do Flamengo, não vão arrumar. E o pior, os advogados ainda vão arrumar 30% em cima das famílias. Bom, além do médico, o preparador físico do Flamengo, Mário Monteiro, foi convidado pela Conmebol para participar de videoconferência com preparadores físicos. E diz o seguinte, com os preparadores físicos das seleções nacionais do continente, que vai acontecer nessa terça-feira. Boa, né? Lembrando a vocês, o CT do Flamengo, além de ser o maior e melhor da América Latina, tem 4 campos de treinamento. O Flamengo vai colocar agora, não botou ainda por causa da pandemia, 4 postes de iluminação para iluminar um campo, porque o Jorge Jesus quer treinar à noite. Campo de treinamento específico para goleiro. Em um dos campos foi colocado, está sendo colocado, grama sintética, porque ele quer treinar, porque sabe que vai enfrentar, principalmente, Palmeiras e Atlético do Paraná, que já tem esse tipo de piso, entendeu? Logo que reabrir, a imprensa vai ser liberada, eu vou para lá para mandar imagens direto do Ninho do Urubu para você, tendo coletivo eu participo, se puder fazer pergunta eu faço. Hoje eu botei no meu Instagram, quem puder procurar, Flamenguista Barreto, vai lá. Eu botei um vídeo de um treinamento especial do Diego Alves, muito interessante, hein? Muito interessante. Não existe um treinamento igual aquele, achei uma coisa fantástica. Vou repetir, Flamenguista Barreto no Instagram, a mesma coisa no Twitter, quem puder ir lá. O Twitter tem a vantagem, eu boto notícias rápidas, diretas, objetivas e são verdadeiras, não é falsa não. E tô no TikTok agora também, nem sabia, entrei, já tô com mais de 200 e tanto lá. Flamenguista Barreto. No YouTube, a mesma coisa. Quem puder ir para lá, o YouTube está monetizando e já estou transmitindo por lá também. Flamengo larga na frente, tem cotas auditadas. Ano passado, o Flamengo soltou seu balanço e chamou uma empresa renomada, uma das 4 maiores no mundo, que faz auditoria para ver se as contas estão certas. Confirmaram, bateu a conta, deram o certificado para o Flamengo. É muito importante que esse certificado é como se fosse quase que uma garantia de que o Flamengo está realmente em dia com as suas obrigações financeiras, etc. e etc.
Bom, o Flamengo comemora 40 anos do seu primeiro título brasileiro, que é no dia 1º de junho. E o ex-jogador Júnior disse o seguinte: o Flamengo era um time de Maracanã, só joga no Rio de Janeiro. E ele recorda que foi essa frase. E hoje o Flamengo passa por cima de todo mundo, seja onde quer que seja. O Cruzeiro deve mais de 26 milhões à FIFA, perdeu 6 pontos e vai perder mais se continuar a babulha. Santos é a mesma coisa, deve um monte de dinheiro, também não tem condições de fazer nada. Pablo Mari, o Flamengo vai receber uma grana agora, porque o clube inglês vai contratar em definitivo. Mais do que faturou ano passado com a emissora de televisão. De acordo com o time paulista, a receita da temporada foi de 641 milhões. O Palmeiras faturou isso. Ganhou só 1 milhão e pouco de lucro. O Flamengo disparou, faturou alto. Bom, o ex-jogador Zico disse que não concorda para o Flamengo voltar agora, porque sem torcida o Flamengo vai sentir muito. Um amor de pessoa, uma pessoa que eu conheço desde 70 e pouco, mas discordo. O problema não é o Flamengo sentir muito. O problema é que você tem que olhar também para os demais. Os clubes do Rio estão falidos. Os pequenos nem se fala. Fluminense, Vasco, Botafogo. O que será do futebol carioca se não tiver adversários do Flamengo? Eu também olho por aí, entendeu? E não tem. E pior, estão mais endividados ainda do que estavam. Então, se você não voltar agora, o Campeonato Carioca vai acabar de vez. Entendeu? Os valores. O Flamengo é o mais valioso das Américas. Tem um valor mais ou menos de 121 milhões e 780 milhões de euros. É o valor do Flamengo de mercado. É dinheiro para cachorro. Depois vem o River, Palmeiras, Grêmio e Boca. Bom, Josué Barbosa disse: o Flamengo podia repatriar o Jorge para ser reserva do Felipe Luiz. Sim, também. Ele teve a chance dele, tá? Ano passado, mas ficou cheio de coisa, prefiro ir pro Santos também, vai por mim. Agora eu acho difícil, até porque o René, queira ou não queira, ele em 2018 não jogou mal ano passado. Mesmo assim o Flamengo subiu esse garoto do Sub-20 agora. Internacional de Porto Alegre deve uma grana preta no mercado, mas está rigorosamente, por enquanto, em dia com seus jogadores. Fez um acordo salarial, enfim, se salvou. O elenco já voltou aos treinos, se eu não me engano. A Amazon, vocês sabem, o Flamengo está fechado com 40 milhões, só não assinou ainda porque precisa assinar a rescisão com o Banco BS2, que vai pagar 2 milhões de multa. O Flamengo vai embolsar 40 milhões em cima deles, mais que o dobro do que a Amazon pagava ao Flamengo. O valor da multa do Lincoln é 45 milhões de euros, cerca de 270 milhões. Ninguém vai pagar, só cego. Só se aparecer aqueles árabes malucos lá, cismar com ele e levar ele, entendeu? Se ele tivesse feito o gol lá, com o Liverpool, ele já estava no Catar há muito tempo. Não fez, se ferrou. O Flamengo anunciou nessa terça-feira acordo com os jogadores. Pagou mês passado, a pagar esse mês 25%. Como é que o Flamengo vai ser tricampeão da Libertadores? Fácil. O Flamengo já ganhou 2 jogos. Se o Flamengo ganhar os 4 que restam, e vai ganhar, o Flamengo vai acumular o maior número de pontos possível. Vai para as fases de mata-mata, isso é o mais importante, levando todas as decisões para o Maracanã. Para completar, a decisão esse ano é no Maracanã. Quer dizer, está mais fácil ser tri do que bi foi ano passado. Até porque, fora esse conjunto da obra que favorece o Flamengo, temos o melhor elenco da América do Sul hoje disparados. Ano passado tínhamos o melhor elenco, mas não éramos disparados. Esse ano, além do time mantido, 7 jogadores. Se a Conmebol não resolver garfar o Flamengo vai cravar o tri da Libertadores. Se a CBF tentar ela vai, mas não vai conseguir parar o Flamengo no Brasileiro, que é muita rodada para roubar, o Flamengo vai faturar também o Octa Brasileiro. Octa Brasileiro, tri da Libertadores, Bicarioca, Supercopa, Recopa, são 5 títulos. A Copa do Brasil é consequência de um conjunto da obra. É sorteio, joga lá o cá, o aqui e lá, e também tem que ficar de olho no trio de arbitragem, no VAR, se é que vai ter, porque estão dizendo que vão querer economizar com o VAR esse ano, porque senão eles aprontam num jogo só, derruba o seu time, e você, quando olhar para trás, já está desclassificado mesmo, não adianta nada. É importante o Flamengo ter um dirigente firme, além de decente, firme, que saiba gritar quando precisa. Aí eu te falo, estilo Montenegro, esse Botafogo, para defender os direitos do Flamengo, lá na Conmebol e na CBF, porque vão tentar armar para o Flamengo, entendeu? Lembra no passado, o Flamengo jogou com o Palmeiras lá, jogaram 200 cadeiras nos jogadores do Flamengo,
o Superior Tribunal de Justiça Desportiva foi lá e absolveu o Palmeiras. O Flamengo, se levantar a plaquinha do Gabigol no Maracanã, multa o Flamengo e suspende o Flamengo. Então, essa diferença de julgamento num tribunal, eu nunca vi isso, acontece. Então, o Flamengo tem que ficar de olho. Eu acho muito importante o Flamengo começar a fazer reuniões periódicas no CT, uma vez por mês, pessoas capacitadas que cheguem lá, senta. Tem um auditório maravilhoso lá, senta o elenco aí. Pare de arrumar cartão amarelo à toa, cartão vermelho à toa. Siga o exemplo de Arrascaeta, que entra mudo e sai calado e não toma um cartão o jogo todo, porque vocês prejudicam a instituição Flamengo, dependendo do jogo. Parece que a diretoria do Flamengo não tem cara nem moral para falar isso para os jogadores. Tem que falar. Não é porque Gabigol faz 50 gols que ele pode fazer o que quer. Ele é assalariado do Flamengo. Ninguém é acima da instituição Flamengo. No máximo, igual à instituição Flamengo, somos nós, vocês, torcedores. Que sem a torcida do Flamengo, o Flamengo não seria o que é. A Amazon não ia botar 40 milhões no Flamengo. A TIM não ia renovar. O Banco de Brasília não ia entrar. A financeira tal de seguros não ia entrar. Então o Flamengo, eu acho que tem que observar essa coisa. Jogador você tem que tratar bem, o Flamengo trata, mas tem que cobrar também quando eles fazem M. Eu lembro um jogo que Gabigol arrumou um problema com o juiz amarelou ele, foi lá e bateu o pau no vermelho. Isso tem que ser conversado, porque num jogo importante, a gente perde um atleta desse, ferrou na final. Então isso tudo tem que ser visto. O Flamengo tem que investir mais no programa sócio-torcedor. Eu estou rouco de falar isso. Não existe o Flamengo ter 100 mil sócios com uma torcida de mais de 43 milhões. Outra coisa, vocês torcedores, para com essa história. Temos mais de 40 milhões. Não, temos mais de 43 milhões. A Datafolha soltou uma matéria sobre isso em São Paulo, uma pesquisa. É alçado a marca de 43 milhões e tantos torcedores do Flamengo. O Corinthians, que era o segundo, caiu. Está sendo quase que igualado por São Paulo, Palmeiras, Grêmio Internacional. O Flamengo tem mais de 43 milhões de torcedores. Você pega o mundo inteiro, seja lá 200 países que existam nesse mundo, o Flamengo seria o 33º país do mundo, maior em capacidade de habitantes. Consequentemente, na América do Sul só perderíamos para o Brasil em número de habitantes. A Argentina está no bolso do Flamengo. Tem que saber tirar o suco da laranja dessa chamada laranja chamada torcida do Flamengo. E a diretoria não sabe. Entendeu? Já parei de ligar para lá 2 anos atrás, falei que o Bruno Spindel, diretor na época do programa Sócio Torcedor, me atendeu, ouviu, não fez nada. Então parece que eles não gostam de reconhecer que também no nosso meio, torcedores, eu, vocês aí, tem alguém capacitado que possa dar uma opinião. Eles não gostam, entendeu? É as correntes políticas do Flamengo que manda lá dentro. A velharada do Flamengo é que manda lá dentro. Um clube que tem 43 milhões de torcedores, na hora de votar só 3 mil vota, eu nunca vi isso. A maioria chega lá de bengala, entendeu? É uma máfia aquilo ali, e vai continuar sendo. Estão tentando agora botar a bandeira de Mela para fora do quadro social. Acho isso um absurdo, gente. Mas enfim, isso é outro assunto. O Flamengo precisa resolver logo o problema do lateral direito. Eu contrataria um outro grande goleiro. Eu buscaria um 5º grande zagueiro, porque vem uma maratona grande aí. E Jesus já está cansado de pedir um outro camisa 10, porque Renier foi embora. Observa só, o Flamengo vai jogar uma partida, só tem 2 na armação principal, Arrascaeta e Diego, com a diferença que a Arrascaeta vai para a seleção uruguaia várias vezes para carregar a seleção uruguaia para tentar classificar para a Copa do Mundo. Você olha para o banco, você vai ter que improvisar. Michael, Gerson adiantar um pouco ele mais, puxar Everton Ribeiro para o meio, que joga muito bem pela direita. Então não tem essa necessidade, o Flamengo tem capacidade de contratar quem ele quiser. Já gastou horrores, então gasta mais um trocadinho, bota mais uns 3 reforços ali. Aí, minha gente, ninguém segura o Flamengo. Dê mais chance a Pedro Rocha, joga muito. Michael, Pedro. Para isso tem que rodar o time. Você vai disputar 4 grandes campeonatos. Você precisa botar o time para rodar, entendeu? Porque quando você olhar para o banco e precisar que o cara entre, o cara tem que ter ritmo de jogo. Alguns não tem. O Pedro Rocha até agora só entrou uma vez no Cabo Friense, entrou, deu um passo no meio de campo, botou o Bruno Henrique na cara do gol, saco. Precisa botar o cara para rodar. Precisa botar o Lincoln para jogar, se quer vender ele. Orlando Berri já vai sair por conta própria. O Flamengo vai rescindir o contrato dele, ele vai escolher para onde ele quer. Em troca, o Flamengo não vai gastar 300 mil por mês. A mesma coisa com o Pires da Mota. Aí eu li que o Flamengo está oferecendo o Vinícius Souza por empréstimo. Tudo bem. É o substituto do Arão e do Thiago Maia ali no meio. As posições que você mais perde jogador são os zagueiros, por causa de falta, cartão amarelo, machucar, e o volante de marcação. Porque quando vem para cima do seu time, quem é que costuma matar a jogada, fazer a famosa falta pontual,
é o cabeça de área, isto é, Arão ou Thiago Maia. Então você tem que ter um terceiro ali. Para mim seria o Vinícius Souza, estão querendo se liberar o cara lá. Bom, Josué Barbosa disse o seguinte: está na hora de subir o Lázaro. Já subiu, ele já subiu. Mas o que me irrita é que a intenção não é botar o cara para ser o camisa 10. É para ele jogar 2, 3, 4, 5 e no final vender o garoto. Esse é que é o problema, entendeu? Segura o cara o ano todo, bota ele para jogar algumas vezes. No final do ano, que quem queira pague à vista a multa de 400 e tantos milhões. O Flamengo tem que parar de vender mais barato, que não precisa, e muito menos a perder de vista em 10 parcelas. Não sei por que o Flamengo faz isso. A Europa, qualquer clube, gigante, grande ou médio, quando vai contratar alguém, não precisa nem avisar o clube. Vai lá, o cara vale tanto, deposita a multa rescisória, acabou, levou o jogador. Aqui não, eles chegam no Flamengo, quero levar o fulano. A diretoria baixa e ainda por cima parcela. Atrapalha, estraga o produto que o Flamengo tem nessa prateleira, que é os seus jogadores. Então eu acho que isso daí tem que ser visto. E urgente. O Maracanã não vai voltar agora. Eu acho que a Taça Rio volta dia 14 com os jogos. O Flamengo deve jogar na Gávea, os seus 2 últimos jogos. Mas Fluminense, Vasco e Botafogo estão lutando, fazendo tudo para o campeonato não voltar. Até porque eles não têm como voltar. Eu tenho certeza, conheço pessoas dentro desses clubes. Quando voltar, a primeira coisa que eles vão fazer, chama a diretoria, cadê o dinheiro que eles não pagam? O Vasco foi uma vergonha. O presidente Campelo reuniu o elenco recentemente. Vou baixar o salário em 25%. O Castan levantou. Tudo bem, mas primeiro paga janeiro, fevereiro, março e abril que você está devendo, para depois descontar 25% em maio, junho e julho. Campelo entubou, foi embora, acabou a reunião, ninguém resolveu nada. Fluminense está contratando o Fred, não temos nada contra. Eu só acho que o Fred vem de bengala, cadeira de roda, mas tudo bem. Os jogadores do Fluminense não vão gostar não, ó. Vão soltar os cachorros lá, ué. E o nosso dinheiro? E o Botafogo? Aquele, coitado, tá ferrado. O Yaya Touré, Botafogo, no final foi pro Vasco, agora voltou, não quer mais ir pro Rio de Janeiro. Gente, é triste ver 2 ex-grandes clubes, Vasco e Botafogo, brigando pela contratação de Yaya Touré, com 38 anos, que há 2 anos só fez 10 partidas ao longo de 2 anos. O cara não joga mais nada. Eles querem usar o cara apenas como espelho para chamar a atenção do europeu. O Botafogo, por exemplo, para ver se traz algum investidor, que eles viraram Botafogo S.A. e já estão desfazendo, porque não deu certo. O clube não arrumou um tostão, o tal do Botafogo S.A. Então nós temos que ter um futebol forte no Rio de Janeiro. Mas os 3 são tão incompetentes que se juntar uns 3 não fazem um time. Agora, que culpa que o Flamengo tem nisso? Então fica complicado, entendeu? Brasileiro, vocês vão ver o Flamengo chegar no meio do campeonato líder com pelo menos 14, 15 vitórias entre 19 possíveis. O Flamengo vai querer largar na frente para acumular pontos, para quando faltar 10 rodadas para o final do Brasileiro, o Flamengo já está com a taça no bolso. Por quê? Porque aí vai chegar as finais da Libertadores, as finais da Copa do Brasil, e o Flamengo não vai querer mais ficar se matando no Brasileiro. Vai querer já entubar o octacampeonato logo e administrar o restante dos pontos. É o que o Flamengo tem que fazer e está mais que certo, entendeu? O Flamengo vai com tudo buscar o Mundial esse ano. Jorge Jesus botou na cabeça dos jogadores, eles aceitaram, conversaram, se fecharam. O objetivo do Flamengo esse ano é o Mundial de Clubes, para dar uma resposta ao torcedor que foi ao Catar, tomou conta do Catar, fez aquela festa toda. O Catar nunca mais vai ser o mesmo depois da torcida do Flamengo chegar lá. Era o dia inteiro fazendo barulho no meio da rua, e os árabes tudo indo atrás da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo foi para o deserto do Catar e fez um pandemônio lá no deserto do Catar. Nunca mais o Catar vai ser o mesmo. Já estão rezando de pé junto para o Flamengo voltar esse ano. E vai voltar, tenho certeza que vai. Esse ano o Flamengo crava com a Jazz mais experiente. Se não meter a colher no Flamengo, Supercopa, Recopa, Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial de Clubes. São 7 títulos. No final do ano o Flamengo bota 240 milhões no bolso só de prêmios. Já botou 8 pela Supercopa, 7 pela Recopa, 5 pela Taça Rio, vai ganhar mais 5 pela Taça Guanabara, vai ganhar mais 5 na Taça Rio, vai ganhar mais 3 pelo Carioca, vai ganhar 60 pelo Brasileiro, vai ganhar 80 pela Copa do Brasil, vai ganhar 48 pela Libertadores e 25 pelo Mundial. Vai somando, é dinheiro para cachorro. Aí Jorge Jesus, no final do ano, ainda bota 20 milhões no bolso, além do salário de 2,5 milhões. Você acha que esta alma vai sair do Flamengo? Só se ele for cego e burro. Além de faturar alto, ele se dá muito bem com o torcedor. Se Deus o livre guarde, vocês verem o Flamengo tomar de 3-0 no Maracanã, quando acabar o jogo,
Se vocês prestarem atenção, vai ser uma festa danada. Ninguém vai reclamar do time, muito menos do Jorge Jesus. Então o Flamengo tem tudo para ganhar tudo. Está aumentando a outrada, vamos continuar falando. Então vocês observam o que eu estou falando para vocês. Bom, o Flamengo está implantando a grama de inverno no CT no Ninho do Urubu. Isso foi um pedido do Jorge Jesus. Nas próximas semanas, todo o elenco irá treinar provisoriamente nos campos 2, 4 e 5, até a grama seja totalmente colocada. Mesmo com uma grande estrutura, o Flamengo segue evoluindo cada vez mais. O Flamengo é um mundo. Não dá para filmar. Entendeu? Tive na inauguração do CT em 2018. Quartos individuais para cada um, nível 5 estrelas. Eu estive lá. A academia é um mundo. O refeitório é maravilhoso. A sala de imprensa, que hoje eu tenho o prazer de frequentar, primeiro mundo. Tem uma varanda própria para a imprensa chegar lá e do alto filmar o treinamento. A coisa é... Ela foi, eu levei ela já 2 vezes lá. É fora de série. O Fluminense é tão ruim que elegeram o melhor treinador na história do Fluminense. Sabe quem ganhou? Carlos Alberto Parreira. Esqueceram o pobre do Tele Santana. Um clube que elege Carlos Alberto, treinador que já passou, imagina o que eles já passaram na mão dos outros treinadores. Não, e ele ainda disse que seleção brasileira não precisa de Jorge Jesus, né? Que tem o Tite. O Flamengo se deu ao luxo de contratar o Thiago do Náutico, um ótimo centroavante, no final do ano passado. Ele veio, deu azar em algumas situações no Flamengo, teve problema dentário, alguma coisa assim. O Flamengo, como viu que o Sub-20 esse ano vai demorar para voltar, só vai haver o campeonato da Copa do Brasil e Brasileiro. Os campeonatos aqui do Rio não vão haver, Carioca Sub-20, 17, 15. O Flamengo reemprestou ele para o Náutico, mas o Flamengo paga o salário dele, para ele rodar, pegar a experiência, que é tido como futuro reserva do Gabigol e do Pedro. O Flamengo, no final do ano, vocês vão ver, o Flamengo vai contratar de vez o Pedro e o Thiago Maia, e provavelmente o Pedro Rocha. Assim espero. O Maracanã foi renovado o contrato até o final do ano, a tal da Fajuta, a parceria do Flamengo e Fluminense, aqui não tem parceria nenhuma, o Flamengo que banca aquilo tudo ali, e no final do ano estão oferecendo para o Flamengo 35 anos no Maracanã. Eu acho que vai ser uma desgraça para o Flamengo, porque o Flamengo não manda no Maracanã. Mas o presidente Landim já falou que já vai ficar com o Maracanã. Aí vocês falam assim, cadê o nosso estádio? Também quero saber. Eu já vi que eu vou empacotar sem ver o estádio. Se eles fizerem uma concessão de 35, eu estou com 58, eu não vou chegar aos 100. Faça uma concessão só de 10 anos com o Maracanã. Aí vai usando. Durante 10 anos, separe todo mês numa conta. O Flamengo pode. No final do ano tem 120 milhões. No final de 10 anos tem 1.200 bi. Fora o programa sócio-torcedor, separa mais um cascalho, abre uma conta para o torcedor depositar. O Flamengo, no final de 10 anos, se fizer essas ações, vai ter 2 bi. E o estádio não custa mais que 1.200 bi. 200 milhões pelo terreno, 1 bi pela obra para 70 mil pessoas. Mas o presidente Landim falou que não quer. Cismou que o Maracanã é do Flamengo. Você não pode pintar um escudo no muro lá que o Flamengo leva multa. Que concessão é essa, né? É complicado. O Botafogo tem uma concessão verdadeira, pintou o engenhão todo de preto e branco. Por quê? Porque com a prefeitura fizeram, mandam o Flamengo para jogar lá, tem que pedir, por favor, para jogar lá. Já para jogar no Maracanã, qualquer um lá vai, paga uma merreca lá e vai jogar no Flamengo. O Flamengo atrasou Canitia, Léo Pereira parece que o Flamengo vai pagar também sem ter problema. O Vasco é líder numa estatística. Vocês querem saber qual? No Campeonato Brasileiro desde 2012, o clube que mais teve pênaltis a favor foi o Vasco, 35. O Flamengo está lá embaixo. Depois vem o Vitória, Atlético Mineiro, São Paulo, a ralezada. Nessa estatística o Flamengo não se deu bem, só dá Vasco. A Conmebol anunciou que no máximo em setembro o campeonato volta, está rolando muito dinheiro, eles não são trouxa, querem continuar. O Flamengo divulgou o balanço, já falei, na faixa de 1 bi. O clube, vocês sabem que mudou, o do ano que vem, que ia ser na China, mudou para 2022, vai ser uma confusão. Mundial da China deve ser lá para abril ou maio, para logo depois vir aquela desgraça da Copa do Mundo lá no Catar, coisa horrorosa, que o Tite vai levar aquele bando de come-dorme vagabundos que ficam explorando a seleção, que vão vir da Europa para jogar. A seleção brasileira é horrorosa, a defesa é péssima, velha, meio de campo não cria e o ataque não faz um gol. Só tem Neymar Júnior ali. Ano que vem, no final do ano que vem, tem eleições no Flamengo. O Palmeiras não soltou seu balanço, porque está enrolado também.
Montenegro anda falando demais. O Flamengo tinha que contratar aquele garoto só para dar uma resposta para ele. Acabou minha papelada. Pessoal, eu agradeço a presença de todo mundo. Hoje eu entrei mais cedo, porque estou com uma visita aqui, a gente vai fazer um almoçozinho, todo mundo de máscara na hora do almoço. Aqui dentro a gente fica assim que eu jogo álcool para tudo quanto é lado. Agradecer a presença de todo mundo. Durante a semana eu posto, olha só, eu estou botando todo dia notícias objetivas no YouTube. Quem puder ir lá, Flamenguista Barreto, se inscreve, clica lá e tal, aquelas coisas. No Twitter, no Instagram, no tal do TikTok também. Obrigado por todo mundo, muito obrigado. Sigam em frente. Essa madrugada passou um monte de jogo do Flamengo caçapando o Vasco nas finais. Olha, o Vasco não ganha no Flamengo há 200 anos. Abraço, galera. Forte abraço, nação.